Palmeiras, prestes a completar 100 anos, foi fundado em 12 de janeiro de 1924, quando quem dava as cartas aqui na cidade era a Sociedade Esportiva São Joanense, que foi fundada em 16. E esse pessoal que frequentava ali o Largo das Palmeiras, que hoje é a Praça Coronel José Pires, resolveu, não visualizando possibilidade de jogar na esportiva, fazer um clube paralelo. Não em termos de concorrência, mas para poder também ter um clube do mesmo nível, quase igual ao esportivo. Então foi fundado em 1924 o Palmeiras, que até gerou uma curiosidade muito grande, porque esse Palmeiras preto e branco. Mas tem explicação, porque naquela época o Palmeiras da capital ainda era Palestra Itália. Por esse pessoal frequentar o Largo das Palmeiras, o nome com certeza surgiu desse motivo. E as cores, preto e branco, é que o grande time da época na capital paulista era a Associação Atlética das Palmeiras. Tinha conquistado alguns títulos e tal, e era preto e branco. Tanto é que os primeiros uniformes que o Palmeiras daqui se utilizou era idêntico ao da Associação Atlética das Palmeiras da capital. Depois da fundação, esse espaço que nós estamos aqui foi comprado. Era um pouco distante do centro da cidade, mas era uma frequência boa de público para assistir os jogos aqui. Era só um alambrado de madeira e o gramado. E assim passaram essas décadas de 30, 40, até que na presidência do Elson Gonçalves Barbosa, na década de 50, ele com apoio de amigos, porque ele era político, era gestor do Banco Itaú, ele conseguiu uma verba com o filho do ex-presidente Getúlio Vargas, que era o Getúlio Vargas Filho, para construir um estádio. E aqui foi construído o estádio que levou o nome dessa pessoa que ajudou, que era o Getúlio Vargas Filho. Foi construída essa bancada que está atrás da gente aqui, os alambrados, vestiários, a cabine de imprensa, o monumental portão de entrada. E com esse patrimônio, o Palmeiras já despertou interesse em jogadores que gostariam de aqui jogar, jogadores de fora e tal. O primeiro título de expressão que o Palmeiras ganhou foi em 1957, 2 anos depois da construção do estádio. Foi campeão da 3ª Divisão Paulista e aí o time começou a se destacar no estádio de São Paulo. Na década de 60 conquistou a 4ª série da 2ª Divisão, já com uma repercussão maior até, porque o ano seguinte, 67, vieram jogar aqui 15 Piracicaba, Paulista, Jundiaí, Ponte Preta, até 79, quando conquistou o título da 2ª Divisão, que é quando foi o auge do Mirandinha, que é o maior ídolo do clube em todos os tempos, o grande artilheiro. Mas a repercussão desse título de 79 foi a maior possível. Tanto é que o Mirandinha foi visto por outros estados, ele acabou no Botafogo do Rio de Janeiro, dali seguiu para outros clubes brasileiros, foi o primeiro jogador brasileiro a jogar num clube inglês, o Newcastle, jogou na seleção brasileira, tudo começou aqui onde nós estamos. Então esse título foi de enorme repercussão pelo país. Mirandinha na grande área, tentando o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Sempre, artilheiro Mirandinha. Joguei 77 e 78 na Ponte Preta e no início de 79, em virtude de uma situação desconfortável que eu estava já jogando no time principal da Ponte Preta na época, mas a Ponte Preta não tinha o direito de me profissionalizar, em virtude de eu ter vindo do Ferroviário, e o Ferroviário não me liberava para que a Ponte Preta me profissionalizasse. E eu queria me profissionalizar, e aí apareceu o Palmeiras de São João da Boa Vista, através de uma pessoa ligada ao Palmeiras, o seu Wilson, um senhor que era conselheiro da Ponte Preta. E aí conversaram e a Ponte Preta me cedeu gratuitamente para o Palmeiras de São João da Boa Vista, e o Palmeiras conseguiu junto ao Ferroviário de Fortaleza, a liberação para que eu fosse profissionalizado. A partir daquele momento eu me tornei jogador do Palmeiras de São João da Boa Vista, porque fui profissionalizado aqui.
joguei o campeonato de 79, o Palmeiras disputava a primeira divisão do futebol de São Paulo, na época era a primeira divisão intermediária e a especial, como se fosse hoje A3, A2 e A1. E naquele ano nós fomos campeões paulistas, uma campanha maravilhosa do Palmeiras. E em seguida, no ano seguinte, jogamos a divisão intermediária, que seria hoje a Série A2 de São Paulo. Quando eu cheguei aqui, eu tive, primeiro de tudo, a possibilidade de mostrar o meu futebol, coisa que na Ponte Preta até então tinha sido um pouco impedido de mostrar o meu verdadeiro futebol. Quando eu cheguei em São João, o Palmeiras era um time tradicional da região e eu vim para consolidar um sonho de criança, jogar futebol profissional, crescer na minha carreira. E foi o que aconteceu, o Palmeiras me deu essa oportunidade real e eu aproveitei bem e retribuí ao clube com gols, com muita dedicação e, acima de tudo, com muito carinho que eu tenho pelo Palmeiras. E aí passei a despertar interesse de grandes clubes de São Paulo, de outros estados, e acabei que, em meados de 80, eu fui parar no Botafogo do Rio. Em 86, eu fui contratado pelo Palmeiras. Diego, Mirandinha, protegeu, passou, saiu o goleiro e bateu! Aí foi realmente o grande momento da minha carreira, mesmo porque eu já tinha passado por todas as experiências possíveis e no Palmeiras de São Paulo. E eu, no mesmo ano, fui convocado para a seleção principal, que excursionou a Europa e jogamos a Copa América da Argentina. Então isso para mim foi muito importante na minha carreira. E o time do Newcastle já vinha me monitorando através de informações de uma pessoa que morava na Inglaterra, que era de dentro do Palmeiras. E o Newcastle demonstrou muito interesse e eu fiz o gol contra a Inglaterra, fui escolhido o melhor em campo naquele jogo. No jogo seguinte, contra a Escócia, em Glasgow, eu novamente fui escolhido o melhor em campo por toda a imprensa europeia. E aí o Newcastle sacramentou a contratação e eu passei, me constituí como o primeiro jogador brasileiro a jogar no futebol inglês, defendendo o Newcastle United da Inglaterra. As Gascoigne's cheeky chip found Mirandinha free and the boy from Brazil opened his St James's Park account. It was a magic moment he just had to share with a man who suffered so much this past week. São João da Boa Vista representa a minha segunda casa. Eu adotei São João como minha segunda casa, como São João me adotou como um filho ilustre, né? E os momentos que eu vivi em São João foram maravilhosos e eu tenho lembranças maravilhosas, gols, muitos gols que eu fiz aqui no Getúlio Vargas. Tem lembranças maravilhosas do meu querido e saudoso amigo Zé Menin, que era um senhor que tinha um bar aqui em São João, e ele doava para todo jogo, ele doava um frango recheado para quem fazia o gol da vitória. E eu comia o frango do Zé Menin quase toda segunda-feira, eu ia buscar e dividia com a rapaziada. E o jogo que realmente mais marcou na minha carreira, na minha passagem pelo Palmeiras, foi justamente os 2 gols que eu fiz contra a Lemense, no jogo onde nós precisávamos ganhar para conquistar o acesso. E eu fiz 2 gols da linha de fundo, ao meu estilo, né? Tanto é que eu não esqueço que eu peguei a bola do segundo gol, peguei a bola na frente do banco, pelo lado direito do ataque, fui carregando, quando eu cheguei na linha de fundo, que eu fui chutar, o banco de reserva todo levantou e gritava para mim, cruza Mirandinha, e eu bati direto pro gol, a bola entrou no cantinho entre o goleiro e a trave, e aí foi só comemoração, né? Invadiram o campo, foi uma festa só, porque naquele momento a gente estava conquistando o nosso acesso à divisão intermediária do futebol de São Paulo. Memórias que jamais eu vou esquecer e que vai ficar marcado para sempre na minha vida. Me deixa certo e convicto de que o Palmeiras foi realmente um grande começo na minha vida. Palmeiras foi muito importante na minha infância. Eu apaixonado pelo Palmeiras desde criança. E o momento, naquela época, um momento difícil que todo mundo passava. E para acompanhar o futebol profissional do Palmeiras,
Muitas vezes ficamos de gandula atrás do gol, pegando bola no meio do bambuzal. E aí a gente tinha acesso aos jogos, para ver os atletas, os nossos ídolos de perto. E muitas vezes, até por falta de condições financeiras mesmo, esperava dar o segundo tempo, abrir os portões e a gente entrava para acompanhar o futebol profissional. Mas você vê o quanto a gente gostava do Palmeiras na infância, representou muito para a gente. Eu estava como do Conselho Deliberativo da Esportiva. Eu tive um convite do Merlin, que já era o presidente na época do Palmeiras, aí lá tomar um cafezinho com ele. E quando eu cheguei no Palmeiras, às 8 horas da noite, mais ou menos, na sede social, já era eleição, eu já era o diretor social do Palmeiras. Eu fui empossado quase que sem saber. Foi um motivo de muito orgulho e lá começou a volta da minha história no Palmeiras. Foi feita uma grande reforma na sede social, com a construção do parque aquático, da sauna, tinha uma lanchonete muito boa, com squash, ginásio, academia de ginástica e fiz parte dessa nova etapa do Palmeiras. O Palmeiras foi muito importante, uma coisa que marcou realmente a vida dos sajoenses, marcou a história. A sede social do Palmeiras com os grandes bailes, baile havaiano, as festas, os casamentos, aniversários. O Palmeiras ele chegou, infelizmente, a passar por um momento financeiro muito difícil e já estava praticamente para ser vendido. Tudo que pôde ser feito para manter o clube em pé, nós tentamos. E por sorte apareceu a FEOB com a possibilidade de levar cursos educacionais lá dentro. Tivemos uma conversa com o João Otávio, entramos no entendimento, fizemos o contrato de arrendamento por 20 anos e hoje temos a Unifeob dentro do Palmeiras. Já o próprio nome já diz, né? Você tem a parte esportiva, que foi o Palmeiras, que teve uma tradição muito grande na cidade, juntando com a Unifeob, que é um centro educacional maravilhoso. Então só dá um segmento de 20 anos, de uma parceria, de um arrendamento com muito sucesso. Vida longa ao Palmeiras.